A imensa maioria dos seguidores do cristianismo acredita que Jesus seria uma espécie de Messias universal e que, embora tenha, segundo se pensa, nascido entre os judeus, a rejeição desses ao Evangelho ocasionou a oportunidade para que todos os povos do mundo pudessem aceitá-lo, assim como suas reivindicações, a saber, Filho de Deus e Salvador do mundo. Porém, essas noções precisam de uma análise mais detida e de uma abordagem mais precisa, a fim de que no final das contas possamos decidir se esses postulados são ou não são verdadeiros e legítimos. Será que Jesus de fato teria vindo como Messias e Salvador para todas as pessoas, indistintamente? Em Mateus capítulo 10, vemos Jesus comissionando seus discípulos para que saíssem numa tarefa missionária para agirem como curandeiros e exorcistas. Segundo o verso 7, eles deveriam sair pelas cidades, dizendo que o reino dos céus havia chegado. Esta é uma passagem bastante estranha. Começamos pelo verso 5 em específico, quando lemos: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. No texto grego, nós lemos: Tutus tus dodeka apestilen ho Jesus, παρανήλας αυτής λέγον, εις όδον έθνον με απέλθετε, και εις πόλην Σαμαριτών με εισέλθετε. O primeiro ponto a ser observado aqui é o seguinte: Jesus mandou que seus discípulos não fossem nem para as nações e nem para as cidades samaritanas. Ou seja, eles não deveriam pregar entre os gentios e também não deveriam pregar em cidades de samaritanos. Mas então, para onde deveriam ir e para quem deveriam anunciar a sua mensagem? O verso 6 responde: Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, que segundo o texto grego se lê: Πορεύεσθε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Israel. Vemos aqui no verso 6 que ele disse aos discípulos para que fossem apenas para a casa de Israel. Mas por que então a tradução Almeida diz antes? Porque neste caso, o antes significa em vez disso, pelo contrário, mais precisamente. A estrutura desta declaração de Jesus está ordenando que os discípulos não abordassem gentios com a sua mensagem, e nem samaritanos, mas que, ao contrário disso, focassem a sua missão aos judeus, os quais ele considerava como perdidos. Esta declaração é elucidada ao examinarmos o termo malon, que em grego faz um contraste ou um contraponto entre duas proposições, como vemos, por exemplo, em Romanos 14:13, Hebreus 12:13, Mateus 10:28 e Efésios 5:11. Assim sendo, poderíamos reescrever o texto substituindo o termo sem comprometer a mensagem pretendida pelo autor da seguinte forma: Não ireis pelo caminho dos gentios, e nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide, em vez disso, as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Uma tradução mais precisa desta passagem encontra-se em versões como, por exemplo, o Novo Testamento na linguagem de hoje e a versão portuguesa, o Livro, além da versão conhecida como Novo Mundo. Embora esta passagem seja muito clara acerca da exclusão dos gentios dos planos de Jesus, muitos apelariam para o final do Evangelho de Mateus, onde está escrito a chamada Grande Comissão, onde de fato lemos que Jesus teria ordenado que seus discípulos, desta vez, se lançassem em missão a todos os povos, sem distinção. Bem, é bastante estranha esta colocação exatamente aqui no final do livro, porque, voltando ao capítulo 10, praticamente no meio da história, nós lemos no verso 23 o seguinte: Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mateus 10, 23. A passagem é clara demais para passar por algum tipo de interpretação. Ela é muito clara e não precisa ser interpretada. Jesus recomenda que seus discípulos, caso sofram alguma perseguição em alguma cidade, deveriam então fugir para outra. E a conclusão dele é que eles sequer chegariam a percorrer todas as cidades de Israel sem que ele voltasse. Se é assim, de que forma então poderíamos reconciliar esta afirmação com aquela registrada em Mateus 28, 19? O ide por todo o mundo e fazei discípulos. Ora, se os seguidores imediatos de Jesus nem sequer chegariam a percorrer todo o Israel sem que ele retornasse, de que forma então poderiam ir a todo o mundo pregando a todos os povos, tendo em vista que não teriam tempo hábil para fazer isto, nem mesmo aqui no capítulo 10 tinham permissão ainda para fazer? Lembremos que Jesus foi muito claro em dizer em Mateus 10, verso 5, que os discípulos não deveriam andar pelos caminhos dos gentios, isto é, não deveriam pregar aos povos estrangeiros e nem mesmo aos samaritanos. Assim, a contradição é retumbante, enorme e insolúvel. E em outras partes de Mateus, Jesus igualmente parece convicto de que a sua segunda vinda se daria rapidamente, ainda enquanto seus discípulos viviam. Nós lemos em Mateus 16, 28 o seguinte: Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E diante do sumo sacerdote, Jesus disse ainda em Mateus 26, 64: Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Voltando ao capítulo 10 de Mateus, o que salta aos olhos, mesmo numa leitura superficial, é que ali temos uma espécie de resumo do fim dos tempos, como se fosse uma síntese dos dias difíceis que antecederiam a suposta segunda vinda. Nos versos 17 a 21, por exemplo, Jesus diz que seus seguidores, a quem ele está enviando, passariam por julgamentos nos tribunais, que seriam levados diante das autoridades daqueles dias, reis e juízes, e que seriam açoitados nas sinagogas. Da mesma forma, Jesus diz que haveria traições, um entregaria o outro, e que eles não deveriam se preocupar com o que falar, pois o Espírito os inspiraria a tal. E talvez a declaração mais importante neste contexto. Em Mateus 10, 22, aquele que perseverar até o fim,
será salvo. É impossível não se perceber o tom apocalíptico desta narrativa e a sua óbvia natureza escatológica, anunciando eventos que, pela visão de Jesus, representaria o fim dos tempos. Porém, cabe lembrar pelo verso 23, o fim dos tempos estaria restrito ao ambiente judaico. Os discípulos não conseguiriam percorrer todas as cidades da minúscula Israel sem que ele voltasse, sem que tudo chegasse ao seu fim. Parece restar poucas dúvidas de que contextos mais extensivos e que passaram a incluir os gentios, como o sermão escatológico em Mateus 24, e mesmo a famosa Grande Comissão, que ordena a evangelização internacional no último capítulo de Mateus, não passam de porções acrescentadas ao núcleo básico de um proto-evangelho que visava tão somente a coletividade judaica. Por certo, os gentios passaram a ser incluídos após o estrondoso fracasso da missão entre os judeus. Certamente Jesus não veio para você. Se ele de fato existiu, e se de fato disse o que lemos em Mateus 10, 23, você não estava em seus planos.